a provável cavalaria, né, do Flamengo para esse jogo aí tão decisivo contra o Racing. Rossi, Emerson Royal deve continuar, Mauro? Eu não sei. Eu iria de Varela. Pela atuação defensiva dele, eu iria de Varela. Mas ele pode estar pensando mais na parte ofensiva, em ter um lateral mais agressivo, que chegue. Mas jogou os 2 jogos, né? Ele jogou os 2 jogos. Não sei, sinceramente não sei. Eu não gostei da atuação do Emerson no domingo, não. Achei que contra o Botafogo ele foi bem ok e tal, mas domingo os 2 gols foram pelo setor dele, né? Se você fosse dar a tua opinião, de quem você acha que vai jogar? Eu acho que o Varela. Então, ó... Até pela necessidade também de revezar. Não dá para jogar todos os jogos com os mesmos caras. Isso aí é uma coisa óbvia. Eles ficaram 10 dias sem jogar. O Flamengo voltou com um aproveitamento absurdo, né? Ele finalizou 19 vezes nos 2 jogos e fez 6 gols. É um gol a cada 3, um pouquinho de finalizações. E antes ele estava com uma média nos 8 jogos depois da goleada sobre a Vitória de quase 14 finalizações para fazer um gol. E agora faz com 3 finalizações em média. Falando direto, no alvo ou fora do alvo. Então melhorou muito nisso. Isso aí acho que é a grande virtude, o grande progresso. Mas não dá para jogar com o mesmo time. Ele vai ter que pensar no geral. Então talvez hoje jogue o Varela. Eu hoje iria de Varela. Eu também. Eu acho o Varela melhor do que o Emerson Royal hoje. No Flamengo. Né? E fez gol no Estudiantes, inclusive, na Libertadores. Né? Então, eu iria de Varela, mas é uma dúvida. Rossi, Emerson Royal ou Varela, Léo Ortiz ou Danilo. Parece que o Léo Ortiz vai jogar. Léo Ortiz treinou e, a princípio, vai para o jogo. Acredito que vai ser titular. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Pedro. E aí a dúvida. Samuel Lino, você acha que joga, Mauro? Ou você acha que entra o Carrascal? Eu acho que é outra dúvida que eu tenho. São as 2 dúvidas do Flamengo hoje, na minha opinião, não são dúvidas minhas. Do Felipe Luiz eu não tenho a menor ideia. Adivinhar a escalação do Felipe Luiz é impossível. E ele não está deixando vazar, né? Que é outra bobagem que falava, o X9, não existe um X9, existem vários X9s. O jogador que é barrado, ou que não está jogando, ele passa para alguém que passa para o repórter. As pessoas imaginam um cara escondido na moita, assim, sabe? Na moitinha, assim, com um chapeuzinho de detetive, assim, com a lupa. Olha a escalação ali. Não é isso. Isso aí é informação de gente, até o jogador passa. O cara que está na bronca, que não vai jogar, pode passar a informação para alguém. Passa para um assessor, para alguém, passa para um repórter amigo e tal. Isso acontece. O que eu acho que está acontecendo é que o Felipe deve estar travando essa informação até para os atletas. E deixando para revelar na última hora. É o que eu acho. Porque não está vazando. E aí o pessoal pega a prévia de site. Bem, como eu sou antigo, eu posso dizer, eu cansei de fazer apresentação de jogo, editar e escrevendo jornal lá no passado remoto, e você tinha que colocar uma prévia, você tem que colocar a escalação prévia, sempre foi, isso aí é fichinha do jogo lá. Vasco e Flamengo, você botava lá o time do Vasco, Flamengo, juiz e tal. Então o site tem que fazer isso, o repórter, coitado, ele tem que botar uma escalação. Como a gente está discutindo aqui, ele vai imaginar pelas observações, pelas informações, mas acertar, assim, cravar a escalação e acertar, ninguém está acertando. Pode acertar meio na sorte. Antes a gente percebia o seguinte, alguém tinha informação, que é mérito do repórter que tem informação, tá? Muito pelo contrário, tem gente que fica demonizando o jornalista. Não, o cara tem informação e dá. E acertava, na bucha. Quer dizer, tinha gente passando informação. Desde que saiu o Jorge Jesus, começou isso. O Felipe está conseguindo travar isso. Eu acho que isso é uma coisa boa que ele está fazendo. Eu não vejo outra maneira que não esconder de todo mundo, até do time. Ou só falar para alguns jogadores que ele confie. Ou ter estabelecido uma relação de confiança que os caras não vacilem com ele. Sei lá como é que ele está fazendo. Mas está fazendo bem isso aí. No São Paulo tem o cara da varanda, né, Mauro? Tem o cara da varanda, porque tem um prédio mora do lado ali, ele vê a escalação e ele passa para os jornalistas. Ele mora no prédio do lado do CT, num dos últimos andares, então ele consegue ver o treino inteiro. O Cuca queria fazer o quê mesmo? O Cuca queria fazer? Teve uma história quando o Cuca treinava no São Paulo. Não sei como o Cuca queria impedir que o cara visse, não lembro o que queriam fazer. Botar um toldo. Não dá pra fazer, só se cobrir o campo. Tem o que fazer, só você cobrir o CT inteiro, ele não tem o que fazer. Não, porque é do lado, o prédio é grande. E outro dia ele passou, ele vazou outro dia uma escalação, acho que do jogo da LDU, e ele acertou, era um time que tinha uma ou outra modificação e ele acertou a escalação. Não, e o cidadão não deve ser São Paulino, né? Não, acho que não. Deve ser palmeirense, deve ser corintiano, porque ele ferra o São Paulo, pô. Um grande sacana, né? É o cara da varanda, é o famoso cara da varanda. E teve a história do drone do Grêmio, lembra do drone? Lembro. Do drone, cara, o drone, que coisa maravilhosa. O futebol tem cada história que... O drone tentando descobrir a escalação. Mas assim, isso é importante, eu acho muito importante. A primeira vez que eu pensei nisso,
companheiro Paulo Soares morreu agora há 2 semanas, né? Fui fazer um jogo com ele, aí a escalação não saía, isso foi antes das redes sociais, não tinha rede social. Então você ia fazer um jogo internacional, você fica igual um louco nos sites, para pegar a escalação, atualizando, né? Dando F5 no computador para ver se aparecia lá no site de um jornal, um site do país, né? A escalação do time. Aí, às vezes, eu começava, a produção não recebia escalação, isso acontecia direto, e você não tinha escalação. Aí ele uma vez falou, Mauro, você vê pra gente a dificuldade que é você identificar os jogadores, você vai pelo número da camisa, você vai montando ali. Para mim que estou narrando, eu não posso ficar escrevendo, eu tenho que ficar narrando. O comentarista ainda consegue anotar e espiar o jogo. O narrador não pode tirar o olho da tela. Aí você vai ter... Imagina o técnico, ele falou, você chegar na hora e não saber quem vai jogar. Na época não tinha essa coisa aqui no Brasil de 1 hora antes da escalação. Tanto que o Vanderlei Luxemburgo uma vez entrou com 12 jogadores. Um jogo entre o Santos e o Corinthians, né? Ele pôs mais um. Sensacional também essa história. 12 jogadores. Aí ninguém sabe quem é o cara que vai sair. Ele criou a zona da confusão. O Luxemburgo tem sacadas boas. Isso foi muito boa. Teve o ponto também uma vez, né? Que o Ricardinho jogou com ponto. Jogou com ponto. Genial. Aquele jogo que teve o gol do Corinthians contra o Santos no finalzinho, no Paulista. Então, não havia essa norma. E é difícil mesmo, para quem está transmitindo o jogo. É desesperador você não saber quem são os jogadores tentando organizar. Para quem está narrando, é horrível. Imagina o técnico, se ele não soubesse quem vai jogar. O time entra. Então, a informação é importante. Agora, você tem um dia antes da informação, maravilhoso, cara. O cara já pode esboçar tudo o que vai acontecer. Pode ser surpreendido, uma mudança de posição, uma estratégia diferente do time. Mas saber a escalação do adversário é algo muito valioso. Informação que vale ouro hoje em dia. No passado, acho que menos, sabe? Hoje o futebol está muito no detalhe, né? Se estuda muito o adversário. E eu acho que o Felipe está indo muito bem. Aliás, a coletiva dele de domingo foi ótima. E quando eu vejo a galera aí cornetando ele, eu estou achando muito engraçado. Muito engraçado. Depois de falar sobre isso. Pode falar. Não, segura a audiência. Mas o que você mais gostou da coletiva dele? Que ele falou que quem decide é ele? Não. Quando ele usou as armas que os adversários também usam. Mas alguns colegas, alguns ex-jogadores com microfone acham que ele tem que ser uma espécie de santo no inferno. Sabe? Nossa, me decepcionei com o Felipe, ele está fazendo que nem os outros, reclamando de arbitragem. Ex-jogadores e apresentador também, sim, né, Marcos? Sim, vários colegas. Colegas jornalistas. Eu estou impressionado, porque assim, eu não me lembro do Felipe ter dito alguma coisa do tipo assim, olha, eu vou ser diferente de todo mundo, eu nunca vou reclamar da arbitragem, eu vou ser uma espécie de um santo aqui no... Não, ele é só mais um. Ele tentou não falar da arbitragem. Agora, vem cá. Se o outro reclama, você não vai reclamar? Se o outro lado pressiona, você não vai pressionar? Eu sempre digo isso. Eu detesto isso, mas se eu fosse técnico, eu estou ali na beira do túnel, e o outro técnico está o tempo todo apitando o jogo, eu vou apitar também. O fala muito do Tite foi por quê? Por causa do Felipão ali, aquela coisa de pressão. Fala muito e tal. Por quê? O Tite nem é um cara de reclamar muito, mas tem uma coisa, cara, qual é? O capitão do time, aconteceu outro dia, né? O Ganso. Fluminense contra o Santos. Neymar ficou com raiva, chutou a bola para longe. O Ganso, amigo dele do tempo do Santos, foi lá nos... Não vai fazer nada não? Vou chutar a bola para longe também. Você não vai tomar nenhuma atitude? Não, aqui tá chutando a bola para longe, vai dar cartão não e tal. É isso, é pressão. Aí o dirigente fala, o outro fala também, claro. Se eu ataco o seu clube, você vai me atacar também. Se eu critico o seu clube, vai fazer o quê? Ficar quieto? Aí eu tô achando assim, aí o que é engraçado é o seguinte, se um determinado treinador, seja ele qual for, toma todos os cartões possíveis, é suspenso, tem um mau comportamento à beira do campo, não respeita a arbitragem, vai ali e perturba o tempo todo, quer ganhar a qualquer custo, qualquer treinador, tá? Não estou falando de um especificamente não, e no final ele é campeão, ele vai ser só elogiado, tem plano, é o melhor, tá na história, ninguém lembra na hora do título, que para chegar ao título usou de todas as artimanhas possíveis que são permitidas ali. O Brasil permite isso. O futebol brasileiro permite isso. Aliás, lá fora também acontece, aqui mais. Aí o Felipe foi perguntado sobre a questão da arbitragem depois do jogo do domingo. Aí ele falou, você tem um time que... Foi mais ou menos isso, não pode reclamar de arbitragem ao Palmeiras. Nossa, tem longos discursos, não, porque não sei o quê, porque o Felipe e tal... Crucificando o cara. Então, assim, alguns técnicos vão ter a exclusividade da reclamação, da pressão no árbitro, de ser perguntado e responder, de ajeitar as calças, como disse um colega uma vez a um repórter, né? Não é isso? Só alguns vão ter esse privilégio. E ele vai ser o bobinho da festa, vai ficar ali calado. E ele respondeu assim, ele perguntou e respondeu, vai falar o quê? Ah, mas o Boto reclamou e tal. Mas o Anderson Barra mandou uma nota também lá. É assim que funciona. Eu acho um saco. Eu gostaria que não fosse assim. Mas se essa é a música que está tocando, todo mundo tem que dançar igual. Se nós somos adversários e você usa determinadas armas, eu vou usar também. Ou não?
Com certeza. Por que a expectativa de que ele seja diferente? Por quê? Por que ele? Por que não, por exemplo, a gente pode esperar que técnicos que vêm de fora, de outros países, né? Outra cultura, outro futebol, tragam pra gente aqui uma outra forma de encarar o futebol? Mas a pressão acontece. Aqui no Brasil já teve porta, quando o VAR era dentro do estádio, porta de árbitro, de vestiário de árbitro sendo chutado, e houve uma ocasião que foram reclamar do VAR, lembra disso? Lá no estádio, na porta lá do juiz, mas o VAR não ficava lá, o VAR já ficava na CBF, e o cidadão foi lá reclamar. Da sala. Tem dirigente que está na CBF que já foi lá reclamar também de arbitragem e tal. Quer dizer, acontece de tudo, cara. Aí você faz o quê? Aí o Felipe, essa semana, ele entrou no olho do furacão, alvo de críticas, porque ele respondeu a pergunta. Não, surreal isso. E gente. O pior é o discursinho, né, Mauro? Achei que o Felipe era diferente. Em 2023... Por que o cara tem que ser diferente? Em 2023 falou-se assim, porque tem um sistema. Não se provou sistema nenhum. O Palmeiras, inclusive, foi campeão. O campeão foi o time de onde saiu essa história de sistema, essa reclamação. Quando foi campeão, alguém falou disso? Olha... Foi campeão, mas é lamentável que tenha havido. Não, porque não é assim. Na hora do título é o título, eu entendo. São os festejos. Mas alguém no dia do título tem a coragem de levantar essa bola e falar assim, vamos discutir como esse título foi conquistado. Olha, isso aqui não foi legal, né? Como, por exemplo, Botafogo, lá, o dono do Botafogo levantou várias suspeitas que não foram comprovadas. Quando o Botafogo foi campeão, Botafogo foi campeão. Ninguém quer saber se pagou o Almada, se o Luiz Henrique, não sei o quê. É só oba-oba. Inclusive de quem está hoje reclamando. Ele falou de manipulação de resultados. Exato. Depois ele mesmo já mudou. Deixou para lá. Mas a hora que é campeão, é campeão. O cara é genial. Todo mundo é maravilhoso na hora do título. É hora de fazer festa. E a mídia faz festa. Então eu estou achando muito esquisito isso aí, entendeu? Muito esquisito, uma coisa estranha. Esperava o quê do rapaz? Até eu escrevi no meu blog lá. Então só falta querer que ele seja Jesus Cristo, que ele dê a outra face, né? Porra, não existe isso, gente. Não, sério, o futebol é assim que a gente vai jogar, é assim que a gente vai disputar. Qualquer lugar do mundo é assim. Sabe o que eu acho assim? Por exemplo, você pega o Mourinho. O Mourinho está fora de moda, né? O Mourinho está na franca decadência. Até já voltou a Portugal, coisa que ele nem imaginava voltar. Desde que saiu do Porto, o Mourinho não sabe treinar time português, está lá no Benfica. Já antes estava na Turquia. E estava na Turquia. E foi eliminado pelo time que ele está dirigindo hoje. O Benfica eliminou o Fenerbahçe, depois demitiram o Bruno Lage, ele foi para lá. O Mourinho é assim. De pressionar o tempo todo, reclamar, essa coisa toda. Né? Eu acho uma coisa meio fora de moda, mas aqui no Brasil está em alta. Nossa, já há alguns anos. E agora o Felipe Luiz virou o alvo dos colegas. E sabe o que eu acho mais engraçado? Agora vai ter o torneio da imprensa, né? Aliás, os nossos novos amigos vão participar. Torneio da imprensa. Fizemos ontem nosso primeiro amistoso. Aí é o nosso técnico. Eu sou treinador. Professor, que loucura, irmão. Treinador. Que eu não tô com o meu ombro machucado, eu não posso jogar. Pode jogar, tá lesionado. Senão seria Sofri um pequeno acidente aí outro dia na rua. Então, aconteceu isso. Aliás, o time melhorou quando o nosso treinador chegou. Muito obrigado, Bruno, por atribuir os méritos à melhora da equipe. O que houve com você? Eu caí na rua. Eu vou perguntar o que? Teve um acidente. O Raí vai apitar o jogo, vai ficar lá no banco do time da Jovem Pan. Aí o time lá, adversário, lá tem um técnico que está cornetando. Se o Raí cornetar, então a gente vai falar assim, não, Raí, não pode. Não, tem que cornetar também. Eu vou cornetar. Se o outro gritar, grita também. Total, se faz pressão, faz também. Aliás, o torneio da imprensa, quem não sabe, sempre foi assim. Os que eu comecei, quando comecei lá atrás, nos anos 80, era assim. O juiz não é respeitado, bota um dedo na cara do juiz, tem gente que sai na porrada. Eu vi isso. Claro que tem. Sai briga mesmo, né? Não é briga de... Não é cordialidade. É muito engraçado. Aí tem colega que chega lá no microfone e fala uma porção de coisa, chega no campo, porrada, canta, acontece de tudo. Teve uma vez que eu joguei contra o time da Jovem Pan, quando saiu porrada. Eu não participei, eu fiquei conversando com meus amigos lá no fora. E o couro comendo. Saiu. Briguem. Agora, fiquei assistindo, conversando com meus amigos ali na lateral. É claro que ninguém está dizendo aqui que deve ser assim. Mas por que se chega a esse ponto? Mesmo no torneio de imprensa. Porque é competição, gente. E ninguém quer perder. Imagina o futebol profissional. Aí você está aqui, está vendo o outro cara botando pressão no árbitro, você faz o quê? Se você não puser pressão, meu amigo, sabe o que acontecer? A sua torcida te pressiona. Tu é banana, o outro está reclamando e você não faz nada. Não é informação, é mais uma suposição. Eu imagino que o Felipe, dentro do Flamengo, alguém tenha falado para ele. Sabe? Você tem que falar também. Tem que funcionar, cara. E mesmo que ele tenha dito, não, mas eu não gostaria. Então tá bom, você vai deixar o outro técnico, seja lá qual for o outro técnico, não estou falando especificamente do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não. Qualquer técnico, qualquer jogo.
Porque o que aconteceu agora, gente? O Flamengo começou a usar os mesmos artifícios do Palmeiras, é o que está acontecendo. Mas, aliás, um detalhe, o Abel, quando chegou aqui, ele não era tanto assim. Acho que ele também meio que se adaptou ao que é. Assim, o Abel, no primeiro ano, E ele se inspira muito no Mourinho, né? Ele era... As coletivas dele eram mais falando do jogo mesmo. Acho que a partir de 2021 que ele começou a ter ele começou a ser mais de confronto. Porque aqui é assim, né? Sim, ele se adaptou ao que é, onde ele está. Tudo é assim. Naquela série lá do Wrexham, né, do time do País de Gales, né, que os dois americanos atores compraram, o técnico do time, até hoje é o técnico, o Phil Parkinson, né? Ele é técnico do time até hoje, está na segunda divisão, o time agora. Aí quando vendo a série, fico pensando, cara, esse cara podia trabalhar no Brasil. O que ele reclama, o que ele xinga de juiz, é muito fora do padrão do que é o futebol inglês. Quer dizer, lá fora também tem. É engraçado você vendo aquilo ali. Sabe, o tempo todo ele reclama. Então, assim, no mundo inteiro tem isso. Agora, acho que nenhum lugar como aqui no Brasil. Aqui é método mesmo, é que eu sempre falo. Todo time mandante põe o banco de reserva direita para cornetar o bandeirinha. E se não quiser cornetar o bandeirinha, impedir que o outro cornete o bandeirinha. Quer dizer, olha só que coisa. Ninguém fica do lado esquerdo. Eu acho que podia fazer uma regra. Tipo assim, treinador reclamou qualquer coisa, expulso. Na coletiva eu acho que o cara tem direito, se for um absurdo. Agora, no campo, reclamou de qualquer coisa, expulso. Acabou. Isso dependeria da CBF e Comissão de Arbitragem. Como fizeram agora com essa norma da FIFA, dos 8 segundos, você vai aplicar de forma rigorosa a regra. Falou, não pode falar mais. Não tem a história que só o capitão pode falar? Tem. É só estender isso ao banco de reserva. Funciona. Que já foi para o espaço. Exato, mas deveria ser rigoroso e estender isso ao banco de reserva. Só quem pode falar com o árbitro é o capitão. Inclusive o banco não pode. Mas muitas vezes tem algumas reclamações que são muito fora do tom também, né? Segunda-feira, por exemplo, eu estava assistindo o Clássico Carioca, Fluminense e Vasco. O Diniz tomou um cartão amarelo com 44 do segundo tempo. O jogo estava 2-0 pro Vasco. Pra quê? Jogo decidido, né? E sim, é uma insistência, e dá para fazer a leitura labial. O que ele fala pro árbitro do jogo é uma coisa inacreditável, assim, as expressões, os palavrões que ele fala pro árbitro do jogo é uma coisa inacreditável. Teve um momento do jogo que ele quase invadiu a área técnica do Zubeldia, que também é outro que tem um comportamento inadequado na beira do campo. Então, eu acho que eles passam um pouco do ponto também na maioria das ocasiões. Pois é, num cenário como esse, como é que você pode exigir... Já falamos aqui do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras. E tem outros. Aí vão exigir que um não reclame. O que você espera desse rapaz? Que ele seja o quê? Sério. Eu fico aqui pensando, o que esses colegas esperam do Felipe Luiz? De onde eles tiraram que o Felipe Luiz é uma espécie de santo? É o santo. Eu falei, o santo no inferno, para não usar uma outra expressão que não vou falar aqui. Que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é? Sim. Peraí, meu irmão. Qual é? Ele é mais um, pô. Ele é mais um. Nossa, ele é mais um. Ele é mais um. Ele é um técnico brasileiro no tóxico ambiente do futebol brasileiro. De pressão, de reclamação. Ou ele vai ser o bobinho da corte, com a torcida reclamando dele, que ele vira banana, gente. A torcida fala, pô, é um banana, tá vendo? Não reclama de nada. E reflete até no time, né, Mauro? É lógico. Até o time deve ficar puto. Pô, nosso treinador não vai falar não, está sendo prejudicado e o cara não vai falar nada. Hoje, a gente vai cansar de ver o Gustavo Costas, da xerica à beira do campo, reclamar do ar. Ele reclama o tempo todo. Pressiona o tempo inteiro. Se o Racing fizer um gol, ele vai beijar, puxar aquele coisa no pescoço, vai beijar tudo, beijar o santo, tirar do bolso, ele beija o santinho. Alguém vai dizer, nossa, um homem tão religioso e se comporta dessa maneira? Pela lógica, né? Também seria algo contraditório. Mas não é um jogo de futebol, cara. O cara vai ser o que ele é à beira do campo. Até os árbitros mudam totalmente. O Ramon Abateabel apitando o Mundial parecia outro ser humano, assim. Sim. Outra coisa, outro cara. Sim. Tanto que ele vai para a Copa ano que vem. Na avaliação da FIFA, ele foi um dos 3, 4 melhores do Mundial, assim. Mas parece que é outro cara, assim. Saiu daqui e virou outra pessoa. Isso acontece também em jogos de Libertadores, né? De times estrangeiros e um brasileiro apitando. Muitas vezes muda o comportamento. Essa questão, para mim, só tem um jeito. Era trazer uma chefia de arbitragem de fora e falar, muda a mentalidade. E definir que vai ser assim. Eu acho que eles se adaptam, porque eles conseguem se adaptar nessas situações. Eles conseguem se adaptar. Vão passar por um período de treinamento, de tirar uns vícios e tudo mais. Enfim. Eu também falei muito na rede social, né? Dessa covardia, dessa idiotice. Aí eu esperava que se dane o que esperava, né? Que o Felipe Luiz fosse diferente. Aí, pra mim, é inacreditável. É inacreditável. Todo mundo, então, pode falar. Todo mundo pode falar. Aí o Felipe Luiz, porque realmente ele é mais educado nas coletivas. Sim. Ele é com os repórteres, ele não dá patada, ele responde tudo que é pergunta. Agora, vai ficar vendo todo mundo responder, atacar, pressionar? Não, eu sou bonzinho. Pode me ferrar, arbitragem,
porque eu não vou fazer nada. Porque ele é educado, ele é mais educado do que Quem a é o grande auxiliar maioria. dele? Um dos auxiliares. Rodrigo Caio. O que o Rodrigo Caio protagonizou? Uma situação que muita gente na imprensa elogiou, mas desculpa, isso não existe no futebol. Ah, que ele assumiu o lance Isso lá. não existe no futebol. Os São Paulinos ficaram furiosos, o Ceni, que era o técnico, ficou cuspindo na abelha africana. Por quê? Porque não existe no futebol. Quando foi isso? 2017? 17. Isso já tem 8 anos. 8 anos. Quantos Corinthians e São Paulo aconteceram? Um monte. Quantas vezes o jogador do Corinthians retribuiu o ato de honestidade de Rodrigo Caio? 0. E certamente várias vezes aconteceram situações de disputa de bola, uma falta que foi, não foi, um lance polêmico. Professor, eu fiz a falta. Professor, eu errei. Não. Então por isso ele foi criticado. Não pela atitude nobre do Rodrigo Caio, mas por ter sido, sei lá, um pouco puro no ambiente impuro. E depois disso ficou muito mais difícil para ele jogar no São Paulo. Exato. Saiu um ano e pouquinho Sim, depois. porque a torcida pensa o quê? Cara, assim, seria lindo, maravilhoso, um mundo fantástico, onde tudo é lindo e azul, se todo mundo fosse... Mas não é assim, a vida não é assim, cara. Não é só no futebol. Aí ficou uma discussão, acho que muito pueril ali naquela altura, eu me lembro muito bem disso. Não, mas não se pode criticar uma pessoa por ter sido honesto. Sim, ele foi honesto, só que o ambiente não é. Isso é uma disputa, gente. Eu falei aqui outro dia, Fórmula 1. Um quer matar o outro, cara. Um piloto quer passar por cima do outro. Não tem esse negócio. É competição. Aí vai o torneio da imprensa, acontece a mesma coisa. E olha que é um torneio da imprensa. Não são profissionais jogando. Isso aí briga, sai na mão. O árbitro é xingado. Quantas vezes? Quantas vezes? E não tem nem polícia para proteger o árbitro nos torneios da imprensa, hein? Não tem polícia, não. O árbitro tem que ser guerreiro ali, cara. Senão ele toma uns tapas. Me falaram que vai ter até VAR, não sei se é verdade, mas... Que loucura. Meu Deus do céu. Aí vai ser Ah, demais, que loucura, irmão. Não sei se é verdade. Que loucura. VAR demais, Só hein? site. pro Bruno Prado jogando. Transmissão eu sei que vai ter. Transmissão vai ter. Você vai poder acompanhar. Vampeta joga? Não, ele não joga assim, no sintético, né? Ele é um... Ele tem, assim como alguns jogadores do futebol brasileiro, esse problema. O Messi não jogando sintético, ia jogar? E isso vai, inclusive, desfalcar o nosso time, né? Porque cada empresa pode ter um ex-profissional. O nosso seria o Vampeta. A gente já não vai ter. Que loucura, cara. Queria um técnico contra tudo e contra todos.